Boa tarde a todos. 26ª reunião da Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer, hoje no dia 21 de dezembro de 2023. Abertura da reunião e verificação de presenças. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer neste dia 21 de dezembro. Verificação de presença dos membros da comissão nos termos regimentais. Chamado individual, vereador Matheus Moreno, presente. Vereadora Duda Hidalgo. Presente. Vereador Sérgio Zerbinato, ele está de forma online. Presente, presidente. Muito obrigado, vereador Sérgio Zerbinato. Vereador André Trindade está em agenda externa, infelizmente não poderá entrar. O vereador Rodini também justificou a ausência em 3 a quórum. Informamos que está presente ainda como convidada para participar das nossas discussões e debates de hoje a senhora secretária adjunta Gislaine de Oliveira, a qual agradeço imensamente a presença, da Secretaria da Cultura e Turismo, e o chefe da divisão dos teatros municipais da mesma secretaria, o senhor Tiago Del Lama, a qual também agradeço imensamente. Presente também o senhor Fabrício Araújo, coordenador artístico representando a Fundação Municipal do Teatro Pedro II, a qual aqui cumprimento também ao presidente, o senhor Nicanor Lopes, Adelaine e o meu querido amigo também Alexandre, e a você, Fabrício, muito obrigado pela presença. Deliberação da ata da sessão anterior, colocamos em deliberação dos senhores vereadores, membros da comissão, a ata da 25ª sessão, realizada 24 de outubro de 2023, desta Comissão Permanente Parlamentar, com a seguinte emenda: no início da referida sessão, foram deliberadas e aprovadas as atas 23ª e 24ª sessão, considerando que essa informação deixou de constar na mesma. Os senhores vereadores membros da comissão receberam previamente por via eletrônica e digital a referida ata da sessão anterior. Portanto, a ata encontra-se em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo vereadores a se manifestar e discutir a ata, a mesma está em votação chamada. Vereador Matheus Moreno vota sim. Vereadora Duda Hidalgo? Voto sim. Vereador Sérgio Zerbinato? Voto sim, presidente. Obrigado, vereador. A ata foi aprovada. Eu vou aos informes. No item 1, Léo Marques é bicampeão do Superbike Brasil, piloto de Ribeirão Preto, apoiado pela Secretaria de Esportes. Léo Marques fechou a última corrida do ano com a chave de ouro, depois de garantir a 3ª vitória seguida na categoria Honda Junior Cup. O piloto de apenas 13 anos garantiu o bicampeonato nacional. Além dessa conquista, Léo também ficou com o 3º lugar geral na categoria Shuhai 400 Cup. Lembrando também que era da nossa região ali do Jardim Manuel Pena, e parabenizando aqui a sua avó, Nicélia Marques, por todo o empenho, dedicação, acompanhamento e apoio ao seu neto aí, evidenciando a diferença que os avós fazem na vida das crianças. Informe 2, Projeto na 7. Informamos que tem acontecido sempre às sextas-feiras, em apresentação gratuita à população, um grupo de seresteiros e de chorinho no coreto da Praça 7 de Setembro. Na última apresentação, o grupo Choro da Casa Além de Obras, de autorias dos grupos, apresentaram obras de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Raul de Barros e outros, fazendo a população presente cantar e se divertir. O local e horário na Praça 7 de Setembro, às sextas-feiras, às 19 horas, salientando aqui e elogiando a gestão do secretário de Cultura, aqui através da Gislaine, dessa excelente iniciativa e retorno. Eu estive presente algumas 2, 3 vezes e realmente está fazendo a diferença naquela população que vivia ao entorno. Então, parabéns aí por esse projeto de excelência. O informe 3. No mês de novembro, a fachada do Teatro Pedro II ficou iluminada em azul para apoiar e participar da campanha Novembro Azul. Dezembro, todo decorado para as comemorações natalinas. E o mais esperado, o concerto de Natal dos meninos cantores da Companhia Minas. Ao todo, 4 corais infantis e juvenis, solistas e instrumentistas, se unem para fazer da apresentação um dos espetáculos mais famosos da cidade. Canções como Noite Feliz, Boas Festas, Indigo Bell Rock são interpretadas, e teve ainda a presença ilustre de Papai Noel, que ocorreu no dia 17 de dezembro de 2023. O item 4 dos informes. Em 20 de dezembro de 2023, saiu no Diário Oficial o aviso de julgamento da proposta de processo administrativo número 088058 de 2023,
que trata-se com objeto para a contratação de empresa especializada para readequação, modernização e acessibilidade para o equipamento cultural Teatro Municipal, em Ribeirão Preto. O item 5 dos informes, em 21 de dezembro de 2023, foi lançado o programa Empresa Fácil, Teatro Bassano Vacari, através da UNAERP. Alguém gostaria de se manifestar sobre os informes? Alguma colocação? Não há outros informes a serem apresentados. Passaremos à pauta deliberativa da reunião. Finalizados os informes, o tema pautado na reunião de hoje é a discussão e a troca de informações sobre como vão os nossos teatros públicos em Ribeirão Preto, Teatro Municipal Popular, Teatro de Arena, administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Teatro Dom Pedro II e o Teatro Meira Júnior, administrados pela Fundação Municipal, e o Teatro de Arena da Praça das Tecnologias, sem gestor específico. Além desses 5 teatros públicos, nossa cidade tem vários teatros privados, tais como Teatro Auxiliadora, Teatro do SESI, Teatro Fábrica SEB, Teatro Faculdades Estácio SEB, Teatro Faculdade Barão de Mauá, Teatro do SESC, Teatro Minas, Teatro Santa Rosa, Teatro Bassano Vacarini, Teatro Marista, Teatro do Campus da USP, Teatro do Ribeirão Shopping, Teatro Metodista, hoje com funcionamento suspenso, e outros. Assim, abrimos debates e discussões com os membros dessa comissão, passando assim a palavra para os nossos convidados, a senhora secretária adjunta Gislaine de Oliveira, da Secretaria de Cultura e Turismo, e o senhor Tiago Deolama, chefe de divisão dos teatros municipais, para nos falar sobre como tem sido usada em 2023 e a previsão do uso em 2024 das agendas do Teatro Municipal e do Teatro de Arena. Quais são os aspectos relevantes dos trabalhos da administração municipal quanto à questão da zeladoria, manutenção, conservação e manejo desses nossos teatros? Como será a gestão dos teatros em face da implantação da Fábrica de Cultura nas instalações da Casa de Cultura de Juscelino Kubitschek de Oliveira? E como vão, e qual a previsão da conclusão que está incluído a nova reforma do Teatro de Arena? Ouvido os convidados, a senhora Gislaine e o senhor Tiago, será ouvido com os convidados, a senhora Gislaine e o senhor Tiago, e ambos terão um tempo de 10 minutos. Secretária, se precisar, eu repito as perguntas, tá? Não, tranquilo. Me escutam? Sim? Boa tarde a todos e todas, né, que estão aqui presentes e nos acompanham online, aos vereadores e membros da comissão Matheus, Duda, Zerbinato e também nosso companheiro aqui, Washington, né, que vem participando também diretamente aqui das reuniões da comissão. Então, como já dito, sou Gislaine Oliveira, secretária adjunta da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, e estou aqui junto com o Tiago Deolama, representando o nosso secretário Pedro Leão, né? O Teatro Municipal já tem a sua agenda do primeiro semestre, né, aí com as datas já ocupadas, né, que foi feito o edital de ocupação de fevereiro a julho. Esse edital de ocupação é uma política pública, né? Então a seleção é feita pelo Conselho, mais a Secretaria da Cultura, e a previsão de abertura de ocupação do segundo semestre é em abril. Então, aí o primeiro semestre de 2024, nós já temos ele. E aí, falando do Teatro Municipal ainda, o processo de acessibilidade, do projeto de acessibilidade, está no prazo de recurso até quinta da semana que vem. Não havendo recursos, homologa dia 29/12, e aí nós temos um prazo de 4 meses, que dá 120 dias para a execução desse projeto, né? Os reparos no telhado já foram iniciados, inclusive, né, Tiago, está lá em manutenção agora, a gente encerra já em janeiro, e equipamentos, novos equipamentos de som e iluminação estão em elaboração de termos de referência, então a gente acredita que encerra ainda esse ano, para já entrar aí em processo de licitação no primeiro mês do ano de 2024. O Teatro de Arena, ele tem a previsão de contrato que vai até o final de 30 de janeiro, mas os serviços estão previstos para serem entregues até 15 de janeiro, né?
Então, ainda só para vocês entenderem como está lá, né? Tem a ligação da CPFL, alguns itens de complementação que estão sendo feitos, né, de caixa de água, cabeamento, mas tudo isso são melhorias para além do que já havia sido previsto. Falando ali daquele complexo, nós temos a Fábrica de Cultura, né, que a vigência do contrato foi prorrogada até dia 26 de janeiro. A meta de entrega também é dia 15 de janeiro e a implementação do projeto acontecerá no primeiro trimestre de 2024, desculpa. Sobre as datas, né, que é uma curiosidade aí, como a fábrica vai trabalhar, a gestão ainda, né, continua conosco normalmente, e aí eles têm uma média prevista de 8 datas por mês para fazer toda essa questão das aulas que são trabalhadas com alunos e a prática ali no teatro, tanto municipal quanto de arena. Então, isso vai ser conciliado de maneira harmônica, a gente já conversou sobre isso diversas vezes, já foi apresentado para a sociedade civil, e a gente vai seguir dessa maneira. As agendas, as datas reservadas para a Secretaria Municipal da Cultura têm a ver com o nosso calendário, né, de atividades oficiais. Então, alguma delas, o carnaval, que geralmente a gente ocupou, né, ali o Arena, com algumas atividades culturais carnavalescas. Nós temos também a Caminhada do Calvário, o Arraiá Viva Ribeirão, a própria Feira do Livro, que às vezes ocupa alguns dias com um projeto Combinando Palavras no Teatro Municipal. Então, nada foge daquilo que já é previsto e do que já vem sendo trabalhado todos os anos. Tiago, quer fazer algum complemento? Boa tarde a todos. Mais ou menos o que a Gis falou, eu complemento com a seguinte questão. Os teatros, a política pública dos editais, elas não vão ser paradas, vão ser continuado. Principalmente a questão da execução dos espetáculos, das escolhas, é feita através do Conselho de Cultura junto com a organização da Secretaria da Cultura. Então, a gente tem os critérios dentro do decreto são avaliados e excluídos de uma forma mais amplo e democrático, para todos poderem ocupar. E a questão da Fábrica de Cultura, como a Gis muito bem colocou, a gente vai conciliar no máximo possível a ocupação dos teatros. Então, assim, a gente vai ter fomento gratuito através da Fábrica de Cultura, mas a gente vai também ter os atendimentos já previstos em edital mesmo. Não, recentemente, até curioso, assim, a sintonia de assessoria do Matheus Moreno, o nosso querido presidente daqui da comissão, ter separado para a gente falar da questão dos teatros daqui da nossa cidade. Porque eu tinha enviado recentemente um requerimento para vocês perguntando sobre a ocupação do teatro. Isso veio, na verdade, da demanda de mais de uma pessoa que veio buscar o nosso mandato depois do resultado do edital, dizendo que tinha algumas entidades que tinham mais de uma data, que, enquanto isso, essas outras entidades que não foram abarcadas pelo edital tinham sido, enfim, desclassificadas, não conseguiram nenhuma data, tem a dificuldade de acesso às datas remanescentes, de quais são as datas que são as datas remanescentes, como que é a transparência da fila de espera, que existe essa fila de espera, mas que ela não é pública. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, porque essas pessoas vieram buscar a gente perguntando por que tem algumas entidades que conseguem, tipo, escolas grandes de dança, que conseguem 3 datas de apresentação, enquanto tem algumas que não conseguem. Dentro dos critérios de ocupação do decreto mesmo, tem valor artístico, cultural e a análise mesmo de projetos. Então, assim, não necessariamente o projeto de alguém não foi escolhido por ser melhor ou pior, mas dentro de critérios são escolhidos através do conselho que está ali a escolha. Infelizmente, a gente não consegue atender todos, porque atualmente a nossa agenda já é 100% ocupada. Como, por exemplo, nós terminamos a agenda de 2023 no dia 23 de dezembro. Então, a gente tenta conciliar e colocar o máximo de pessoas possíveis. Até as segundas-feiras, que normalmente são o dia de manutenção do teatro, a gente também coloca à disposição para atender o máximo de escolas e pessoas possíveis. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem. A questão de, principalmente, segundo semestre, que normalmente onde são as questões
que as pessoas vêm mais procurar explicações, não existe nem vagas remanescentes nesse período. Então, a gente coloca uma fila de espera conforme as pessoas solicitam, através, principalmente de e-mail, que a gente orienta as pessoas a mandarem para documentar. Isso fica com a gente e é sempre repassado ao nosso gabinete da secretaria. Entendo alguma disponibilidade ou desistência de alguma data, sim, elas são chamadas conforme a lista de solicitações. Então, é porque, assim, a minha grande questão é que eu estou até aqui com os critérios que estão no artigo 1 do decreto, né? Colocam um valor artístico-cultural, adequação ao espaço físico, compromisso com a diversidade cultural, compromisso sociocultural com a promoção da cidadania, atos públicos solenes de natureza oficial e congressos, conferências, seminários e outras reuniões congêneres, desde que sem caráter político, partidário e litúrgico-religioso, que esses são os critérios básicos. Os primeiros critérios, eles são critérios extremamente subjetivos, assim, medir, por exemplo, o valor artístico-cultural. E a grande questão, para mim, nesse caso, não é nem só sobre a gente entende que a agenda é finita, que ela é limitada, que tem um número limitado de pessoas que conseguem ocupar aquelas datas, mas a gente tem escolas, instituições que ocupam esse espaço, que cobram ingressos caríssimos, muitas vezes, que cobram tudo das pessoas que estão ali, e aí, em detrimento de alguns outros projetos que poderiam também ocupar aquele espaço e que cumprem requisitos técnicos, assim, para ocupação, entendeu? Como que é medido isso pelo Conselho? Como que isso é balizado? Por que a gente não consegue estabelecer, por exemplo, um critério de, pelo menos, tentar fazer com que essas pessoas tenham uma data só e não 3 datas? A gente deixa menos gente de fora quando a gente faz isso. Assim, a minha resposta, apesar de... Enfim, é natural que isso aconteça, não é de hoje, porque a nossa demanda ela é maior do que a disposição, né? Eu digo no sentido, principalmente, da demanda de atividades culturais que nós temos hoje e também, principalmente, das escolas, que a gente tem o encerramento dos eventos e de conclusão de final de ano. Sejam as escolas de dança, sejam as escolas de música, de teatro, enfim. A gente tem uma demanda que essa cadeia, principalmente, só é atendida no Teatro Municipal. A gente não tem outro espaço na cidade de Ribeirão Preto para poder atender essas pessoas, principalmente essas escolas de formação, que elas são importantes, né? Então, assim, a gente já vem discutindo isso há muito tempo na Secretaria, que se nós tivéssemos cerca de mais 120 dias à disposição dentro do nosso calendário, a gente teria essa ocupação. E muitas vezes a gente não consegue ter mais atividades ocupando ali, porque nós temos o período de montagem, a gente tem marcação de palco, a gente tem mapa de luz para fazer, né? Eu estou falando a gente tem, mas a equipe que ocupa ali esse local. Então, é algo que a gente pode levar, assim, essa reflexão para essa análise do Conselho, junto com a equipe da Secretaria da Cultura, reavaliar e deixar esses critérios de avaliação mais objetivos, ou, enfim, de alguma outra forma, mas a nossa realidade é essa saturação de atividades que se tem. Por exemplo, se eu não me engano, em novembro, que eu vi lá, nós já tínhamos cerca de mais de 215 atividades realizadas. Isso dentro de um calendário, você pensando em todo o planejamento, de toda a higienização, né, de todo o manuseio que precisa ser feito, a gente atende para além do que qualquer outro teatro que a gente tem por aí. Então, eu acho que tem também a questão da capacidade de público que o nosso teatro consegue atender, principalmente nesses eventos que nós temos de finais de ano. Então, ele acaba sendo mais procurado para essa finalidade, porque dá conta de atender uma parcela de demanda, mas não toda. Gi, primeiro eu agradeço muito por você ter essa disposição de levar essa reflexão para o Conselho. Eu acho que isso é muito importante, assim, ter essa abertura. E aí eu deixo aqui, acho que 2 principais sugestões. A primeira, que é com relação... você já tinha falado, né, da questão dos critérios objetivos, mas a primeira que é com relação à quantidade de datas que são ocupadas por cada instituição,
de repente colocar um limite para isso é uma coisa que ajuda, assim, não ter uma instituição que vai ter 4 datas, mas que tenha 4 instituições que tenham uma data, entendeu? Eu acho que essa é uma coisa legal para se pensar, de repente, se precisa de 2 dias, então coloca o limite para 2 dias, entendeu? Porque uma das coisas que acontece, que eu reparei quando eu estava olhando no edital, é que muitas vezes tem algumas entidades que a mesma entidade, ela tenta apresentar mais de um projeto, e ela coloca inúmeros projetos, e aí já chegou, eu dei uma olhada em anos anteriores, a terem, tipo, a mesma instituição ter 6 datas, entendeu? Isso já aconteceu. Então, tentar coibir isso de alguma forma, fazendo filtro por instituição e não necessariamente por projeto. E a segunda coisa que era uma reclamação que apareceu para a gente com, acho que 2 pessoas que conversaram com a gente, é da questão das datas remanescentes. Eu agradeço por vocês terem enviado o contato para que as pessoas possam fazer o agendamento e a questão do e-mail, mas talvez tentar viabilizar uma lista que seja pública, né, transparente, para as pessoas terem noção de onde elas estão da fila de espera. E reforço também, Duda, que apesar desse nosso diálogo, né, com o Conselho, que você, enquanto vereadora, também pode fazer essa colocação direta, né? Muitas dessas manifestações que nós temos, que precisam de mais de um dia, geralmente são festivais. E que daí tem toda essa demanda, né, de produção artística que precisa, sim, de mais de um dia, né? E principalmente quando a gente tem grupos de teatro ou grupos de música, né, quando a gente fala aí de um número maior, que geralmente você não consegue atender a demanda, por exemplo, os festivais de encerramento em um dia só, né? Você não consegue fazer todas as turmas em um dia só. E daí é muito complicado. Alguém vai deixar de se apresentar daquele mesmo grupo de escola ou de núcleo de formação. Mas é válido todas as colocações, né? A gente está aqui para esclarecer, mas é importante que vocês entendam esses formatos também, que às vezes os critérios de mais de um dia têm a ver com a necessidade para que aquele evento possa acontecer. Obrigado, secretária da Junta Gislane. Obrigado ao Tiago. Eu gostaria de agradecer a presença também do vereador André Rodini, presença remota do vereador André Rodini, que está nos acompanhando também. Obrigado, Matheus. Um prazer estar com vocês remotamente. Daqui a pouco estarei na casa, mas compromissos me tiraram da presença, viu? Mas estou acompanhando aqui. Parabéns pela audiência. Obrigado, meu irmão. Valeu. Não, essa outra, na verdade, não é com relação ao Teatro Municipal, é com relação ao Teatro de Arena. Eu tive uma conversa recentemente com o Rubens, né, o professor Rubens Richard, e ele me contou sobre a história de como foi idealizado o Teatro de Arena, de que eles foram efetivamente numa ruína perto do Partenon, que era uma ruína muito bem preservada de um teatro, e que eles reproduziram essa mesma ruína aqui. Só que uma das coisas que eles não colocaram, assim, que é uma incoerência histórica até, é que, obviamente, as ruínas elas estão lá há muito tempo, né? Algumas delas há 6 séculos antes de Cristo. E esses teatros, eles eram teatros que eram cobertos. Os tetos desses teatros caíram. Então, uma das coisas que ele tinha comentado era sobre a necessidade, pode até ser transparente a fins, porque a construção do Teatro de Arena é de 1974, né, ele não apesar de limitar uma ruína, ele não é uma ruína, de fazer algumas adaptações, porque tem a dificuldade com o clima, né, a dificuldade com a acústica que vaza para o bosque, e tem muitos animais ali também, então tem essa dificuldade também, e por fim, não só a questão do clima, seja chuva, seja sol, não tem clima bom para conseguir fazer, por exemplo, uma apresentação de um quarteto de cordas que não seja à noite, por exemplo, de também se pensar em algumas outras saídas para o Teatro de Arena. E aí a minha pergunta ela é mais, existe algum projeto para que isso seja feito? Isso já foi pensado de alguma forma dentro da secretaria? Ou isso é uma coisa que nunca foi tratada, um tema que vocês nunca tiveram contato com?
Olha, nesse tempo de gestão e de outras que pude participar de outra maneira, nunca foi proposto o fechamento do Teatro de Arena. Pelo contrário, né? Eu acho que ele tem toda essa questão de ser arena para ser da maneira como ele é. E aí, ali nós temos também a possibilidade de colocação de estruturas provisórias, que isso sempre acontece dessa maneira, né? Então, o projeto de agora, ele é específico para a reforma, né? A gente tem ali aquela plataforma também que a gente chama de elevador, que serve tanto para as pessoas que precisam do elevador, mas também para ajudar ali no auxílio da produção. E isso nunca chegou assim como algo concreto, né? Esse estudo, digamos, para a secretaria fazer algum projeto, algo nesse sentido. Obrigado mais uma vez, secretária adjunta e Tiago. Dando continuidade, vereador André Rodini, o senhor gostaria de fazer alguma colocação? Zerbinato? Seguimos. Dando continuidade ao tema discutido, passaremos agora a palavra ao senhor Fabrício Araújo, coordenador artístico da Fundação Municipal do Teatro Pedro II, e que nos falará sobre como tem sido usada em 2023 e a previsão do uso em 2024 da agenda do Teatro Pedro II, e qual o espaço nela para uso de iniciativas comunitárias e a integração com o Centro Cultural Palace. Hoje, qual é o uso do Teatro Meira Júnior? Quais os aspectos relevantes do trabalho da administração municipal quanto à zeladoria, manutenção, conservação, manejo e operação do Teatro Pedro II? A inclusão do teatro nas campanhas mensais de utilidade pública de cores, com as quais ilumina a fachada do teatro. Quais as mudanças que o novo Estatuto Social da Fundação traz para a gestão e operação do Teatro Pedro II? Eu só gostaria de colocar um item aqui, que eu estive recentemente numa apresentação do Toninho Tornado, e que, ao meu ver, sem muito entendimento técnico, mas tenho aqui que exaltar o trabalho que está sendo executado no Teatro Pedro II, principalmente aí no que eu tenho mais acesso, que é a zeladoria, a manutenção e a conservação daquele espaço, um dos teatros mais bonitos do nosso país. Então, eu estive presente ali e realmente dá para constatar que está tendo muito carinho, muito cuidado. E aí, Fabrício, se você quiser que eu repita alguma pergunta, tá? O senhor tem 10 minutos para se manifestar, mas fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos, aos nobres edis Matheus Moreno, Duda Hidalgo, de forma remota o André Rodini, né, o Zerbinato, aos representantes da cultura que estão aqui, né, a secretária adjunta, o Tiago também, chefe de divisão. Falando um pouquinho sobre o Estatuto, nada mais é que a cópia fiel da Lei Complementar 3065 de 21. E o que seria isso? A estrutura administrativa da Prefeitura foi feita uma reforma. Começando na estrutura da diretoria executiva, foi feita adequações. Presidente, vice-presidente, diretor administrativo, coordenador artístico, né? Lá de lá, diretora financeira e o assessor financeiro. Esse é o quadro de pessoal que foi feito. Temos outras como autonomia, finalidade, patrimônio, estrutura administrativa, conselho, curador e fiscal. Esses que regem curador 11, 4 anos, 2 e 2 anos, e o fiscal 3 pessoas que fazem parte de associações e num todo aqui. Mas falando um pouquinho sobre o Estatuto, ligando a questão do nosso anfiteatro, né, que é o Auditório Meira Júnior, eu posso pontuar aqui, usando o Estatuto, das finalidades. No artigo 2, inciso 3, diz assim, ó, promover cursos, reuniões, conferências, congressos e quaisquer outras atividades que favoreçam o desenvolvimento de valores artísticos e educacionais. A agenda do Meira Júnior, em 2023, rodou muito bem, tendo em vista que tiveram várias apresentações num todo disso. Tá? A Feira do Livro é uma que mais se apresentou lá, né, em matéria de quantidade. São 2 semanas que manhã, tarde e noite teve bastante ênfase. Mas congressos, o SESC é um parceiro que traz muitas sobre racismo, outros temas recorrentes deles, eles apresentam lá, e demais do auditório. O auditório hoje comporta 177 pessoas e 4 cadeirantes, portadores de necessidades especiais. A questão da agenda sistêmica do teatro em 2023, foram realizados 187 espetáculos e com um público recorde de 110.376 espectadores. Tá?
2024, qual que é a expectativa do Teatro Pedro II? São 206 espetáculos com 145 mil pessoas. Essa é a expectativa nossa de apresentação no teatro. Em termos de conservação, zeladoria, na média de 300 dias por ano a gente faz essas conservações para que dê tudo bem. Tanto a questão contratual, que são agentes de limpeza que fazem, a questão de manutenção operacional, tá? E a maior recorrência é janeiro e fevereiro, que tem um pouco do recesso de agenda, que a gente pega mais para fazer essas questões de manutenções gerais. 2023 foi feita a reforma total do ar, subestação de energia, o chiller, a refrigeração, solda, todas as questões de anos que não tinham sido feito, você vai hoje e percebe o clima lá que está diferente. Então, assim, dentro desse todo escopo e contexto, eu acho que é legal pontuar essa questão da cópia fiel da lei, né, do Estatuto. O Estatuto ele foi passado para a Secretaria da Justiça, para o nosso governo, né, que é o prefeito municipal, que aferiu, foi enviado para o Ministério Público, que fez os apontamentos sem ressalva, até com elogio, né, e foi publicado no Diário Oficial, com início da Lei Complementar 3065 de 21, que foi aprovado por essa Casa de Leis, e, sobretudo, publicado no Diário Oficial em 21/11/2023, teve a solenidade. Então, acho que, dentre as perguntas, se tiver mais alguma, estou à disposição. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, do ano que fica ocupada aquela sala que tem embaixo, aquele anfiteatro que tem embaixo, que teve aquela mesa da Bela Gil com o Siddhartha durante a Feira do Livro. Como que funciona também a ocupação daquele outro espaço? O Auditório Meira Júnior, ele é usado, conforme esse artigo, que é mais para congressos, reuniões, palestras, né, que a gente cede. Só que ele também é usado para apoio à sala principal. Quando nós temos espetáculos de grande expressividade, orquestras que têm dança, coros usam como apoio para aquecimento de voz, aquecimento do corpo em alongamentos, até ensaios, tá? Então, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto também usa lá, para quando vai fazer uma expressividade boa, de um corpo maior, de metais, de cordas, inclusive de dança, até quando é ópera em si. Então, assim, não é só feito a questão desses congressos, dessas reuniões específicas que o teatro tem. Essa capacidade de 177 pessoas é liberado quando não tem eventos ou não batem, né, com a agenda na sala principal, também não vazar som, né? Então, assim, é mais o compartilhamento, né, e o uso expressivo conforme a nossa finalidade do artigo 2, que é usado Auditório Meira Júnior. E a outra coisa, que é mais uma curiosidade, das últimas vezes que eu fui no teatro, eu vi que a parte das frisas laterais, né, não estava sendo utilizada. E eu queria te perguntar o porquê disso. Você se refere aos camarotes? É que assim, ó, o teatro é feito pela questão da plateia, as frisas, que é a ferradura. Atrás, nós chamamos de balcão nobre, que é o primeiro andar, e o balcão simples, que é o segundo. Nas laterais, são os camarotes. O Teatro Pedro II, hoje, via Projeto Amigos da Casa, um projeto antigo, que hoje é regulado por lei, ele faz o aluguel desses camarotes para pessoas físicas ou jurídicas, e essas têm acesso a todos os espetáculos. É uma forma de manutenção, eles pagarem para que seja feita manutenções, de entrar caixa, né? Um fomento de recursos para o teatro. Então, quem paga mensalmente, aluga, ele tem direito a ir todos os espetáculos. Às vezes vai, às vezes não vai, depende muito do espetáculo. Mas eles têm direito, até em períodos de janeiro e fevereiro, que tem um recesso, eles fazem o pagamento também. Uma forma de auxílio ao teatro, né? Essa é a finalidade. A iluminação do teatro, ela é feita com parcerias entre a USP, HC e a Secretaria da Saúde. Eu coloco um exemplo aqui que faltou a resposta da pergunta. Mês a mês, janeiro, roxo, conscientização da hanseníase. Roxo e laranja, fibromialgia, lúpus, Alzheimer, leucemia. Lilás, câncer do colo de útero, para março.
Abril, lilás também, câncer de testículo. O amarelo, mês de prevenção de acidente de trânsito. Vermelho, já para junho, conscientização da doação de sangue. Amarelo novamente em julho, luta contra hepatites virais. Em agosto, dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Setembro, laranja e amarelo, conscientização de segurança de paciente, mês de prevenção do suicídio. Rosa, em outubro, câncer de mama. O azul, Dia Mundial da Diabetes. Em dezembro, vermelho e laranja, conscientização ao combate da HIV, AIDS e doenças infecciosas transmissíveis e câncer de pele. Então, fora as festividades falada, tem toda essa conscientização de prevenção de doenças. Então, essa é uma outra pergunta. Ponto. Rodine, Zerbinato, os vereadores têm alguma colocação? Não. Então eu vou encerrar. Os demais presentes, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Tiago? Estou satisfeito, viu? Obrigado, Zerbina. Tranquilo? Eu queria aqui só salientar, um comentário, estou acompanhando diretamente através até da própria comissão, e salientar aqui sempre o trabalho que está sendo executado pela Secretaria de Cultura, com vários projetos, retomando aí atividades que até então não ocorriam mais, e principalmente um evento que acompanha-se quando posso, que é o Cultura em Todo Lugar, um projeto fantástico aí, na gestão do secretário Pedro Leão, um grande amigo, que tem uma equipe fantástica que se dedica. Eu perguntei para o Thiago logo no começo se ele tinha ido para a praia, ele falou, não, eu sou fiscal do Teatro Municipal, do teto do Teatro Municipal, então você vê que tem pessoas empenhadas. O Fabrício, rapaz novo como a gente também, tem uma dedicação e um zelo, e a gente percebe que tem um carinho pessoal pelo Teatro Pedro II, junto com a equipe, com a Adelane, com o Alexandre, com o senhor Nicanor também, e com todos que fazem parte daquela casa, daquela família, estendendo também a Secretaria de Cultura. A gente sempre está evoluindo, tudo precisa melhorar, a gestão pública evolui todos os dias, o importante é que a gente esteja conectado e com vontade de fazer com que as coisas mudem sempre para melhores. Como um vereador de bairro, eu fui primeira vez no Pedro II, eu acho que aos 26 anos, então a gente tenta aí fomentar a cultura e ajudar. Estamos para somar, agradeço muito a presença de vocês aqui no dia 21 de dezembro. Desejamos a todos um Feliz Natal, estendendo aos familiares. Saúde sempre, sucesso, a vereadora Duda que está nos acompanhando. E ano que vem estaremos juntos novamente, né, vereadora? 4 anos iremos para essa comissão. Uma mulher guerreira, forte também, que vem aí levando o nome feminino, a nova, a gente brinca, né? As meninas mais novas são todas fanzaças da Duda. A Duda aí é uma vereadora do público muito jovem, isso é muito importante também. Ao pessoal da TV Câmara que sempre está nos apoiando, a Thaís, a nossa grande amiga, aos meninos da edição da TV Câmara, muito obrigado ao Washington, a todos aqueles que colaboraram nesse ano de 2023 e que em 2024 possamos estar juntos, sempre em busca do bem comum e de uma gestão de eficiência que atenda um número maior de pessoas. Muito obrigado a todos, Deus nos abençoe sempre, um ótimo Natal e nada mais a discutir e deliberar, declaro encerrada a 26ª reunião desta comissão, desejando aqui também a todos um feliz ano novo. A próxima reunião estará marcada para o dia 29 de fevereiro de 2024. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.